Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Eu estive fazendo aí um vídeo onde eu mostrei para vocês aí a situação dos meus alivinos, né? Que estão praticamente morrendo todos, né? Eu vou mostrar mais uma vez, porque alguns colegas possam não ter visto o vídeo, né? Quero que vocês deem uma olhadinha aí, ó, na minha caixa d'água, tá certo? A quantidade de alivinos aí que morreram é uma quantidade muito grande e bem provável que eu perca todos, né? Os alivinos estão bem doentes, né? E a possibilidade deles morrerem aí é muito grande, né? Esses alivinos aí, infelizmente, estão praticamente condenados, né? Eles não vão resistir aí, vão acabar perdendo aí toda essa remessa de alivinos que eu estou tendo aí nesse meu sistema, né? Então, pessoal, é o seguinte, né? Por que será que isso aconteceu? Né? O que será que houve aí, né? Qual foi o erro aí que a gente cometeu que fez com que isso acontecesse, tá? Então, pessoal, é o seguinte, nesse meu sistema eu não fiz o ciclo biológico. O que vem a ser o ciclo biológico? Eu não preparei a minha caixa devidamente para receber os peixes, né? Esses alivinos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar a minha caixa, montar todo o sistema, montar todo o filtro, encher minha caixa d'água, tá certo? E colocar os tijolos dentro da caixa e fazer o sistema funcionar. Quando eu faço isso, não quer dizer que o meu sistema já está pronto para receber os peixes, né? Principalmente alivinos que são bem fraquinhos, são os bebezinhos, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar dentro da caixa d'água o ciclo biológico, ou seja, ciclo biológico. E como funciona isso? Eu tenho que criar bactérias dentro da minha caixa antes de criar os peixes. Olha que interessante, né? Criar bactérias. E como eu faço isso? Pessoal, é o seguinte, quando o seu sistema está funcionando perfeitamente, você vai ter um trabalho por cerca de um mês, de 30 a 40 dias, né? A partir de 25 dias já é possível, né? Algumas pessoas já colocam a partir de 25 dias. Você tem que deixar o seu sistema funcionando por cerca de um mês, tá certo? E todos os dias você tem que vir aqui criar, então cuidar da sua criação. Só que é uma criação invisível, que você não vê, mas que ela está aqui dentro. Olha que interessante, né? Você vai criar bactérias durante um mês, né? Que você não está vendo, mas elas estão aqui dentro. De que maneira? Por exemplo, pessoal, as bactérias, elas estão em todo o nosso ambiente, né? Eu, por exemplo, sou enfermeiro. Nós no hospital temos técnicas de lavar as mãos, né? Na UTI, por exemplo, do trabalho, quando chega na hora da visita, todos os acompanhantes lavam a mão na entrada e lavam a mão também na saída. Por quê? Porque nós temos muito tipo de bactérias, né? Então eles podem trazer bactérias lá de fora do hospital, ali para dentro, né? Dentro do setor da UTI. Então, o que acontece? As bactérias estão ao nosso redor em tudo que nós fazemos. Até se você lavar bem as mãos, elas ficam debaixo das unhas, né? Olha que interessante, nessas dobras, tudo tem bactérias, né? E eu já fiz isso, né? Lavei bem a mão, passei um aparelho, e mesmo assim elas ainda existiam uma parte residual. Então, as bactérias estão em todo o nosso ambiente. Então, pessoal, é o seguinte, dentro da caixa também já tem bactérias, né? Quando você coloca os tijolos, né? Quando você coloca a bactéria na água, todo lugar tem bactérias. Então você vai pegar todos os dias um pouquinho de ração. Você pega um punhadinho de ração, 10 gramas, 20 gramas no máximo, e coloca dentro do tanque. Você vai falar assim, eu só vou criar peixe daqui um mês. Não, você já começou a sua criação de peixe. Começou um mês antes, né? Criando o quê? Bactérias, né? E vou mostrar para vocês porque que ela é importante. Então, pessoal, é o seguinte. Ao criar essa bactéria, o que é que você faz? A cada 2 dias, você vem e coloca 10 gramas, né,
de ração. É um punhadinho de ração dentro do tanque. Elas vão ficar na superfície e depois elas vão o quê? Sentar no fundo. E lá elas vão apodrecer lá dentro, tá? Porque os peixes não vão comer elas. Então, quando elas estiverem lá no fundo, as bactérias que estão no tanque, elas vão se alimentar, você vai estar alimentando essas bactérias que estão lá dentro. Elas vão aproveitar essa ração que estão lá. E os tijolos que estão ao redor, pessoal, muitas pessoas me perguntam para mim, para que os tijolos? Se, pessoal, além do pH, os tijolos é para formar colônias de bactérias. Os tijolos, as pedras dentro do filtro, né, os canduítes, os paus, onde eu peço para ninguém mexer de pôr da pedra para baixo, porque ali formam-se colônias de bactérias, milhares e milhões de colônias. Se num pedacinho desse tem 100 mil bactérias, né, imagina você em todo o tanque. Então, a cada 2 dias você coloca então um pouquinho de bactérias por cerca de 30 dias. Você já começou a sua criação, só que você vai estar criando bactérias, né? E o sistema, pessoal, ele tem que funcionar durante esse um mês todo. Você fala assim, mas estou gastando energia à toa. Não está gastando energia à toa. Você está criando bactérias, né? E por que ela é tão importante, essas bactérias? Pessoal, é o seguinte, quando você, depois de 30 dias fazendo esse processo, tá certo? Você vai perceber que vai começar a aparecer tipo lodo, algumas cores, os tijolos vão ficar com uma coloração diferente. Essa coloração diferente que os tijolos vão ficando são colônias de bactérias, né? Em 30 dias praticamente o seu tanque está preparado para receber os seus alevinos ou os seus peixes, né? E aí o que acontece? Você coloca, por exemplo, os seus alevinos ou os seus peixes na caixa, o peixe ele vai eliminar um produto que é a amônia, entendeu? A amônia ela é tóxica para o peixe, ela mata o peixe. Vocês estão me entendendo? A amônia ela mata o peixe. E por que então o peixe vai morrer então todos, né? Não, pessoal. No meu caso, morreu muito, estou perdendo todos os meus alevinos, porque a amônia está matando eles. A amônia causou doenças, diversos tipos de doenças, eles ficam doentes, os peixes, entendeu? E aí eles vão acabar morrendo. Mas só que é o seguinte, pessoal, quando tem as bactérias dentro do tanque, isso não acontece. Quando você ficou esse um mês criando as suas bactérias, vocês têm aí as bactérias boas, que são as aeróbicas e anaeróbicas. O que elas vão fazer? Elas vão transformar, presta bem atenção, elas vão se alimentar da amônia. As bactérias, elas vão se alimentar das amônias, transformando amônia em nitrito. O nitrito também é uma fase mais fraca da amônia, mas ela também ainda é tóxica, entendeu? É a fase mais fraca. Só que daí os peixes também transformam o nitrito em nitrato. O nitrato não é prejudicial aos peixes. Olha que interessante. Então, depois isso acontece depois de um mês, né? Você preparando a água. Então você coloca o peixe sem nenhum risco depois de um mês. Estão me entendendo? Né? Você vai colocar o seu peixe depois do mês. O seu sistema biológico já está funcionando todo perfeitamente. Você não mexe nessa água mais, não mexe mais nessa água. Não fica tirando, pôr no tijolo, não fica mexendo mais em nada. Você está criando um ciclo biológico, tá certo? E quando o peixe põe no tanque, põe na caixa, que ela eliminar o cocô, que é a amônia, as bactérias vão se alimentar dessa amônia, transformando em nitrito e depois em nitrato, tá? E o nitrato não é prejudicial ao peixe. Algumas pessoas dizem para mim assim, poxa, Walter, é tão bom colocar planta, né? Dentro da caixa, que ela limpa a caixa. Não é bem que ela limpa a caixa, é que a planta ela absorve o nitrato, né? Olha que interessante, a planta absorve o nitrato, né? E também quando você faz TPA, pelo menos uma vez por semana, TPA uma vez por semana, você elimina uma boa quantidade desse nitrato também, né? Não faz o TPA, você também elimina o nitrato, tanto pela planta como também pelo TPA, né? Então o nitrato não é prejudicial para o peixe. Então, meu amigo, você vai criar peixe em caixa d'água, você tem que tomar esse cuidado, tá? Tem que criar primeiramente as bactérias, fazer o ciclo biológico, tá? E eu quero agradecer aí de antemão, olha pessoal, eu ia citar alguns nomes,
mas aí não seria honesto com os outros, né? Eu tive várias pessoas dentro do meu canal aí explicando por que os peixes não morreram. E todos eles explicando que é a funcionabilidade do ciclo biológico. Várias pessoas me disseram aí, Walter, olha, deixei meu sistema funcionando por um mês, né? E coloquei meus peixes e não morreu nenhum. Outro explicando aí, ó, Walter, dá uma olhadinha lá, o que é ciclagem, né? Em tanques, né? E várias outras pessoas dando suas ideias e mostrando que esse é o caminho para se iniciar uma criação de peixe, tá? Você começa a criar peixe um mês antes de colocar. Primeiro você cria bactérias, as bactérias aeróbicas e anaeróbicas. E a cada 2 dias você vem e alimenta elas, tá? Não se preocupe com a sujeira no chão, que a ração que fica no fundo, nem nada, que serve para a alimentação dos peixes. E essas bactérias, elas estão em todo o sistema, pessoal, em todo o sistema, no tijolo, uma pequena porcentagem na água, elas se colonizam mais nas pedras, nos tijolos, nas paredes, nos cantos da caixa. Por isso você não deve ficar mexendo no seu sistema durante esse mês todo. E depois, quando você for colocar o alivino, não esqueça, né? Coloca aí, o caso alivinos, coloca ele na caixa, na água, tá? Para 10 ou 15 minutos aí para acostumar com a temperatura. Depois você abre o saco, mistura com a água da caixa, deixa aí mais uns 10 ou 15 minutos, depois vai soltando devagarinho então esses alivinos, tá certo? Quero mandar um abraço aí a todos que estão colaborando conosco no YouTube. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que meu canal aqui é para isso, né? Algumas pessoas fazem perguntas no YouTube, mas outros colegas respondem. Eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem isso, que respondem as perguntas de outros colegas, né? Que às vezes eu demoro um pouquinho devido às minhas atividades. E atualmente eu peguei uma gripe meio pesada aí, né? Mas a gente está aí trabalhando juntos, né? No canal, né? E pessoal, obrigado a todos que me deram esta dica, né? Eu vi vários vídeos sobre esse assunto, né? E realmente esse aqui é o caminho para você criar, então, primeiro o seu sistema biológico, fazer ciclagem, né? Chamamos ciclagem, né? Então, chamamos dessa maneira. Então, pessoal, esse aí é o caminho. Um abraço a todos vocês aí, tá? Dá um like no nosso canal. E eu não quero que o que aconteceu comigo, né? Aconteça com vocês. Eu fiz de tudo aí para salvar meus alivinos, mas acho que vou perder todos, né? Eu estava numa outra caixa, essa caixa que estava parada cerca de 22 dias, mas eu coloquei eles aqui nessa caixa. Mas mesmo assim estou morrendo, porque eles já estavam doentes, tá? Já vieram lá para cá doentes. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo.